Então, como dito anteriormente, descobrir o argumento de um número complexo nada mais é do que descobrir o ângulo θ, que é formado entre o segmento de reta, que é o seu módulo, e o eixo real na sua parte positiva. Então tá aqui, ó. Este eixo aqui é o eixo real do número complexo z, e aqui o eixo y é o eixo imaginário do número complexo z. Se a gente quer descobrir o argumento desses dois números complexos, ó, o número z e o número w, isso pode ser feito de duas maneiras, tanto algébrica quanto geométrica. Eu aconselho você a perceber primeiro a forma geométrica. Por quê? Porque aí você olha no desenho e muitas vezes é muito simples de você descobrir qual é o ângulo formado. É o caso desses dois aqui. Por exemplo, ó, o número complexo z, ele tem na parte real 4 e na parte imaginária 4. Ou seja, ele é o ponto que liga 4 na parte real com 4 na parte imaginária. Ó. Então aqui está o afixo desse número complexo z. Eu vou tentar fazer à mão aqui o desenho, talvez não fique tão bonito, mas olha onde estaria aqui, ó, o módulo dele, ó. O módulo do número complexo estaria aqui, ó, o ρ. Então, o ângulo que eu quero calcular é esse aqui, ó, entre o eixo real e o segmento que representa o módulo desse número complexo. Então, eu quero calcular este ângulo θ. Não é difícil perceber que se eu ligasse os pontos aqui, ó, da origem até este ponto, até o afixo e até este outro ponto, ó, eu formaria aqui um quadrado. Ó. Não é difícil visualizar isso. Ó. Essa visualização não é difícil. Por isso que eu estou dizendo para vocês que muitas vezes é melhor você olhar a representação geométrica. Porque muitas vezes alguns números complexos já estão na sua cara o ângulo. Não precisa de você fazer muitas contas. Ó. Então, dito isso, ó, eu já percebi a existência desse quadrado aqui. Ó. Então, se ele é um quadrado, vou chamar aqui esse quadrado de OAZC. Esse quadrado que você está vendo aqui. Então, pensando aqui, qual é esse ângulo θ? Bem, esse ângulo θ ele é formado aqui pela diagonal, ó, do quadrado. Bem, se esse ângulo completo aqui era 90 graus, então θ aqui eu já vi, ó, é 45 graus. Pronto, ó, já descobri. O argumento do número complexo é representado aqui por... A gente coloca assim, ó, argumento de z. Argumento de z, quer dizer, o ângulo formado pelo módulo do número complexo aqui. Eu já vi o ângulo é 45 graus. Pronto, já está definido. Coloca ele em radiano. Π sobre 4 radiano. Viu como é que é tranquilo? Você não precisa muito fazer conta nenhuma, você praticamente já viu isso no desenho, já coloca a resposta. O mesmo acontece aqui, olha. Deixa eu tentar agora dar uma liberada na imagem, para a gente ver o segundo número complexo. Ó. Vou representar agora o próximo, ó, o W. O W é menos 1 na parte real, beleza? Ligado com 1 na parte imaginária. Então é menos 1 ligado com 1. Tá aqui, ó. Aqui está o afixo dele, ó. Onde é que está aqui o módulo dele? Ó? O módulo está aqui, ó. Aqui está o ρ do número complexo W. Onde é que está o ângulo θ? Ó? O ângulo θ seria esse aqui, ó. Deixa eu fazer mais bonito aqui, ó. É o ângulo medido em sentido anti-horário, ó. Então aqui está o ângulo θ do número complexo W. Bem, mas que ângulo é esse? Bem, esse ângulo está fácil de você definir, ó. Essa parte aqui eu já sei que é 90 graus, ó. E essa outra aqui é a metade de 90 graus, ó, 45 graus, ó. Porque também é a diagonal de um quadrado, ó. Dá para ver o quadrado bem pequenininho aqui, ó. Então, quanto é esse ângulo ρ? Aliás, esse ângulo θ no caso do segundo número complexo, ó. O argumento do número complexo W, ó, o ângulo formado ali é 90 graus mais 45. Ou seja, 135 graus. Em radianos, isso aqui seria 3 pedaços de 45 graus. Então é 3π sobre 4. Professor, e se eu não conseguir transformar graus em radianos assim tão rápido, como é que eu faço? Aí você faz assim, ó, faz uma regra de 3 simples. Π corresponde a 180 graus. O ângulo que eu quero, 135, corresponde a x. Aí você faz essa regra de 3 simples e você ia descobrir
exatamente esse 3π sobre 4. Mas se você conseguir fazer de cabeça, melhor ainda. Se não, faz a regra de 3 simples. Então o que eu quero que você note aqui com esses dois exemplos? Para você descobrir o argumento, quer dizer, para você descobrir o ângulo, muitas vezes basta você desenhar a representação do número complexo aqui no plano cartesiano e você consegue ver facilmente qual é o ângulo. Nesse caso aqui, qual era o ângulo? O ângulo formado aqui, era a soma de 90 com 45 graus. Mas e quando eu montar no desenho e não conseguir ver facilmente esse ângulo, igual aconteceu nesses dois exemplos? Aí como é que eu faço? Bem, aí você vai precisar de uma estratégia a mais, que é o que eu vou fazer aqui para você ver. Veja esse problema 2. Esse problema 2 não é tão assim intuitivo, você bate o olho e já vê qual é o ângulo. Aí você vai precisar de um segredinho a mais. Então qual é o segredo? Então acompanha aqui comigo. Vamos representar esse número complexo aqui no plano. Então está aqui a parte real. E está aqui o meu eixo imaginário. Tudo bem. Vamos representar. Então, meio na parte real, está aqui, meio. Ligado com raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Dividido por 2, então vai dar por aqui, se fosse 16 daria 0,8, 0,85, estaria mais ou menos aqui, Vamos representar mais ou menos aqui. Raiz de 3 sobre 2 está mais ou menos ali, Então, olha onde eu teria aqui a representação do meu número complexo z. Então, eu já posso fazer aqui o módulo dele, Então, o ângulo que eu estou querendo descobrir é esse aqui, ângulo θ. Como é que eu vou descobrir esse ângulo θ? Eu vou trazer esse triângulo que eu desenhei aqui para o canto, e vou ampliar ele um pouco, só para a gente tentar identificar aquela situação. O ângulo θ está aqui. Eu já percebi que aqui é como se tivesse o valor 0, e aqui o valor meio, então essa medida aqui mede meio. De 0 a meio, mede meio. Esta medida aqui, que seria o outro cateto, eu tenho certeza que aqui é um ângulo de 90 graus. Essa outra medida aqui vai de 0 até raiz de 3 sobre 2. Então, mede raiz de 3 sobre 2, essa medida do triângulo. O que eu quero descobrir é esse ângulo. Como eu descubro esse ângulo? Você pode descobrir, por exemplo, usando, se você poderia descobrir o valor ρ aqui, desse número complexo. Aí você poderia usar o seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno, meio dividido pela hipotenusa. Mas isso daria muito trabalho. O que está mais fácil de perceber aqui é o seguinte, eu tenho o cateto oposto, tenho o cateto adjacente, então eu vou usar a relação trigonométrica que me fala do cateto oposto e do cateto adjacente. Qual é essa relação trigonométrica? Tangente. Então eu vou usar tangente de θ, eu não sei qual é o ângulo. Tangente de θ é o quê? Cateto oposto, raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, meio. Tangente de θ é igual. É uma divisão de frações. Copia a primeira, multiplica pela segunda invertida. Dá para simplificar o 2 com o 2. Raiz de 3 dividido por 1, raiz de 3. Então a pergunta agora é a seguinte: o que é o que é? Qual é o ângulo θ cuja tangente vale raiz de 3? Então agora eu tenho que lembrar daquela tabela trigonométrica que vocês viram lá no começo da aula. Então que ângulo é esse? Qual é o ângulo que tem tangente raiz de 3? Se você lembrar da tabela, você vai perceber que esse ângulo θ é igual a 60 graus. Ou, dito em radianos, π sobre 3 radiano. Então pronto, descobri qual é o ângulo formado. Então, esse é o argumento. Então, argumento desse número complexo z ali é π sobre 3 radiano. Então, de novo, quando você tiver que determinar o argumento de um número complexo, calma, relaxa. Tenta montar ele no plano cartesiano. Se o desenho ficar bem tranquilo, igual aqueles que representavam quadrados, como nós vimos no exemplo anterior, você consegue ver facilmente qual é o ângulo. E aí você já define, o ângulo é tal. Quando não der para desenhar o ângulo e você perceber só pelo desenho,
Aí você faz algebricamente, como eu fiz aqui, olha. Muitas vezes, apenas com uma tangente, você já consegue definir que ângulo é esse, certo? E como é que eu sei que é 60 graus e talvez não é um ângulo, porque tem outro ângulo aqui embaixo que também daria 60, também, ó, quando você lembra do ciclo trigonométrico, aqui a tangente raiz de 3, ó. O eixo das tangentes é esse aqui, ó. O desenho não tá bonito, né? Como que eu sei que é o ângulo 60 graus e talvez não é o outro aqui do terceiro quadrante? Bem, é porque eu estou vendo aqui, ó, que o número complexo está representado no primeiro quadrante. Por isso que eu sei que é 60 graus e não o outro que está aqui no terceiro quadrante. Claro, se o número complexo estivesse aqui embaixo, eu ia estar me referindo a esse ângulo de baixo aqui. Então isso é tranquilo de você perceber. Certo? Então você tem as duas estratégias. Você consegue descobrir o argumento tanto olhando direto no desenho, quanto de maneira algébrica, que foi o caso desse problema 2.